Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Oséias, nosso 7º encontro. Vamos trabalhar o livro de Oséias, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 16. Ouçamos, então, primeiramente, este texto. Capítulo 7. Quando eu estou para curar Israel, aparece a culpa de Efraim e a maldade de Samaria, pois essa gente só pratica mentira. O ladrão invade a casa, enquanto do lado de fora uma quadrilha assalta. E nem lhes passa pela cabeça que eu vou me lembrar de toda a sua maldade. Agora mesmo os rodeiam seus crimes, que estão todos bem diante dos meus olhos. Golpes de Estado. Com sua maldade, alegram o rei, e com suas mentiras, divertem os chefes. São todos adultos. Ardem como forno aceso, quando o padeiro atiça o fogo, depois que amassou o pão e espera que ele cresça. Na festa do nosso rei, os chefes o afogam no calor do vinho, e ele se compromete com os rebeldes. A cabeça deles está cheia de tramóias. É como um forno. De noite sua ira dorme, de manhã ela se incendeia como fogueira. Todos eles ficam acesos, como um forno, e acabam queimando os seus próprios governantes. Foi assim que caíram todos os seus reis, e não há ninguém que me invoque. Nova forma de idolatria. Então, versículo 8. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Os estrangeiros acabam com a força dele, e ele nem percebe. Seus cabelos brancos vão aumentando e ele não nota. O orgulho de Israel testemunha contra ele mesmo. E nem assim eles se convertem a Javé, seu Deus. Apesar de tudo, não o procura. Efraim é uma pomba ingênua, uma inteligência. Pedem ajuda ao Egito, vão à Assíria. Enquanto forem, atirarei sobre eles a minha rede e os derrubarei como passarinhos, castigando-os pela sua maldade. Clamores inúteis. Ai deles, fugiram de mim, infelizes, pois se revoltaram contra mim. Eu os libertaria, mas eles dizem mentiras contra mim. Eles não clamam por mim de coração, quando gemem nos seus leitos. São devotos de Dagã e Tiros, e se afastam de mim. Fui eu quem lhes renovou as forças, mas eles tramam contra mim. Eles não se voltam para o alto, são como arco frouxo. Seus príncipes morrerão pela espada, por causa do veneno de suas línguas. E isso é motivo de caçoada na terra do Egito. Este, então, é o texto que nós vamos refletir. Versículo 1.
Quando eu estou para curar Israel, aparece a culpa de Efraim e a maldade de Samaria, pois essa gente só pratica mentira. O ladrão invade a casa enquanto, do lado de fora, uma quadrilha assalta. Quando tudo parece que vai melhorar, lá estão eles, de novo, fomentando corrupção. Javé quer a salvação do seu povo, mas a iniquidade de Israel impede a sua salvação. Se vê revelado a culpa de Efraim, isto é, do reino do norte, e a maldade da Samaria, que é do reino de Israel. É o mesmo reino. A realidade vivida é de mentira, de roubo, de assaltos. Aqui aparece um resumo do capítulo 6. Isto é, estar para curar significa mudar a sorte de Israel. Versículo 2. E nem lhes passa pela cabeça que eu vou me lembrar de toda a sua maldade. Agora mesmo os rodeiam com seus crimes, que estão todos bem diante dos meus olhos. Os israelitas pensam que Deus Javé não vai lembrar de toda a maldade que fizeram. Deus esquece. Mas o testemunho e o rastro dos crimes cometidos estão diante dos olhos divinos. Como Deus pode esquecer se a maldade está diante dos teus olhos? Está patente? Agem sem se esconder livremente. Não têm consciência da maldade deles. Golpes de Estado. Versículo 3. Com sua maldade alegram o rei e com suas mentiras divertem os chefes. Vemos nessa parte dois aspectos da atividade política de Israel. Aspectos que são condenados por Javé. As intrigas e desordens internas que seguiram o fim da dinastia de Jeú, 842-815, o rei de Israel. Ele que assassinou o rei Jorão, Ocosias, o rei de Judá. Ali se buscava alianças políticas estrangeiras como salvação de Israel e não confiava em Javé. Esqueceram que Javé é a salvação do seu povo. O povo procura lisonjear o rei, festejar. Esta dupla deslealdade. A Deus, pois, os israelitas não contam com ele em assuntos de governo, e aos homens pelas intrigas palacianas e troca de reis, de dinastias. Os bajuladores agradam as autoridades do povo, isto é, o rei e também os chefes. Versículo 4. São todos adúlteros, ardem como fogo aceso. Quando o padeiro atiça o fogo, depois que amassou o pão, e espera que ele cresça. Adultério aqui, como vimos, significa que são idólatras. Abandonam Javé, o esposo da aliança, e correm atrás de outros deuses e se prostituem com eles. Adúlteros significa enganadores, tendo em vista a mentira, que usam para divertir os chefes. As paixões dos conspiradores são como um forno que queima o que está dentro deles. As disposições destes conspiradores são como um forno cujo fogo se apaga e não assa o pão suficientemente, como um padeiro que coloca fermento na massa e abafa o fogo para manter a massa quente, sem assá-la. Eles reprimem suas paixões até que tudo esteja pronto e eles possam se entregar ao golpe decisivo. Os conspiradores em suas paixões ardem, queimam, como um fogo aceso. O padeiro atiça o fogo e faz ficar mais quente, insuflando para que o forno, isto é, o reino, fique mais quente,
e coloca o pão para assar. Isto é o golpe definitivo. Versículo 5. Na festa do nosso rei, os chefes o afogam no calor do vinho e ele se compromete com os rebeldes. Aproveitando a festa dedicada ao rei, eles o embriagam, fazendo-o comprometer com os rebeldes. Os conjurados sabem esperar o momento oportuno, aproveitam uma festa do palácio para entrar em acordo. É um processo fatal. Cortesões ardendo, governantes devorados, reis destronados ou assassinados, e tudo isso, ninguém se lembra de Deus. O rei na festa se deixa levar pelos fanfarrões. Aqui pode ser a festa da entronização do rei. A corte cheia de corrupção e intriga, a embriaguez, a perda da lucidez. O rei, na sua bebedeira, se une aos dissimuladores. Parece até o Brasil de hoje. Versículo 6. A cabeça deles está cheia de tramóias. É como um forno. De noite sua ira dorme. De manhã ele se incendeia como fogueira. A cabeça dos chefes e dos rebeldes, trazem planos destrutivos, planos e complôs. Funciona como um forno preparado para chegar de dia e para colocar seus planos em ação. Assim como o forno é preparado e aceso, depois deixado a noite toda sem apagar ou alimentar, e pela manhã volta a ser aceso, mantém o tempo todo o calor para que algo possa ser assado. Assim, os que aproveitam uma festa no palácio, aproveitam para entrar de acordo com seus planos. Versículo 7. Todos eles ficam acesos como um forno e acabam queimando seus próprios governantes. Foram assim que caíram todos os seus reis e não há ninguém que me invoque. É bom lembrar que todos os reis do Reino do Norte não são descendentes de Davi, não são da dinastia de Davi. Os conjurados, junto com seus chefes, fazem seus planos. Durante a noite, mantêm a chama acesa, isto é, todos eles ficam acesos como um forno, para de manhã realizar seus planos, isto é, para assá-los, num processo fatal. O objetivo é queimar os próprios governantes, governos devorados, reis destronados ou assassinados. Por meio desses complôs políticos é que muitos reis caíram, e fazem isto sem ao menos lembrar de Javé, nem invocá-lo. Nova forma de idolatria. Versículo 8. Efraim se mistura com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado. O reino do norte, Efraim, Israel, no reino do norte, Efraim, Israel, existem divergências quanto ao rumo que o país deve tomar em sua política com os outros povos. Qual país escolher como aliado? A Síria, Egito. Oséias vê nessas alianças não só uma ingenuidade, bolo que não foi virado, isto é, cru de um lado, mas é também uma nova forma de idolatria, isto é, absolutizar os poderes humanos colocando neles sua própria segurança. Efraim se mistura com os povos fazendo alianças e com chaves políticos. Versículo 9. Os estrangeiros acabam com a força dele, e ele nem percebe. Seus cabelos brancos vão aumentando e ele nem nota. Israel, nessas alianças, perde identidade e independência, pois o resultado será um país como um bolo, queimado por baixo, e por cima cru. Pois os estrangeiros nessas alianças não fortalecem, mas enfraquecem as nações. Os cabelos brancos aqui é símbolo da falta de vigor, envelhecido.
e Israel ignora os sinais do perigo. Versículo 10. O orgulho de Israel testemunha contra ele mesmo, e nem assim eles se convertem a Javé, seu Deus. Apesar de tudo, não o procuram. A ignorância ou inconsciência se traduz em segurança orgulhosa. A raiz da tragédia está em não se voltar para o Senhor, para Javé, pois estão tão mergulhados em soluções humanas, mudanças de dinastias e alianças, que são incompatíveis com a entrega exclusiva ao Senhor Javé e a aliança. Versículo 11. Efraim é uma pomba ingênua, sem inteligência, pede ajuda ao Egito, vão à Síria. O profeta fala da ingenuidade do reino do norte, Efraim, comparando a uma pomba ingênua que se deixa apanhar facilmente, agindo assim, confiando nas suas alianças humanas e não em Javé. O reino do norte correu atrás de duas potências para procurar proteção, dando sustentação à sua política, querendo ser protegido, ou pelo Egito ou a Síria, que são inimigos um do outro. A pomba aqui é o sinal de que Efraim está indefeso no mundo de grandes potências. Aqui deixa claro que Israel abandonou Javé para procurar a ajuda das potências estrangeiras, isto é, a idolatria. Versículo 12. Enquanto forem, atirarei sobre eles a minha rede e os derrubarei como passarinhos, castigando-os pela sua maldade. A pomba Israel vai cair na rede de Javé. Será derrubado. Aqui fala da inocência do pássaro, que não tem inteligência e se deixa ser apanhado. Israel vai ser castigado pela idolatria e por não confiar em Javé e não ser fiel à aliança, à Torá. A condenação aqui está em razão da fraqueza de Israel. A rede não é mortal para o pássaro, e aprisionar o pássaro pode ser um castigo salutar, que vem àqueles que se recusam a ouvir. Então Javé diz pelo profeta: enquanto fazem, isto é, procurar as nações para fazer alianças, o próprio Javé fará uma armadilha, uma rede para apanhar seu povo, e assim castigando-os pela maldade de acreditar em alianças humanas e não acreditar em Javé. Clamores inúteis. Versículo 13. Ai deles, fugiram de mim, infelizes, por se voltarem contra mim. Eu os libertaria, mas eles dizem mentiras contra mim. Os israelitas, buscando ajuda ao Egito e à Síria, procurando proteção, se unem a esses povos, submetendo a seus deuses. E ao Egito, e à Síria, e se afastam de Javé. Assim não conseguem se libertar da situação em que se encontram, e são causa de risos do grande opressor. A idolatria, o culto aos deuses estrangeiros, em que se invocava nas alianças. Não confiaram em Javé, e fazendo alianças com povos dominadores. Eles dizem mentiras, por Israel ter um falso arrependimento que impediu Javé de os salvar. Versículo 14. Eles não clamam por mim de coração, quando gemem nos seus leitos. São devotos de Dagã e Tiros, e se afastaram de mim. A deslealdade se volta contra o Senhor Javé. Dagã
Ceres e Tiros, Baco, são divindades do trigo. Daga, Ceres e vinho, Baco, se tornam as divindades que Israel serve. Esses deuses dos cereais eram divindades cananeias. Eles não clamam, não gritam por mim, diz Javé. Um grito com valor forense, de súplica por libertação ou redenção. Se Israel gritasse devidamente, clamasse a Javé de coração verdadeiramente arrependido, o Senhor iria intervir para libertá-los. Gemem nos seus leitos. Ao invés de gritar internamente, mas gritam com cólera, vociferam e não dão gritos de coração. Versículo 15. Fui eu quem lhes renovou, as forças, mas eles tramam contra mim. Javé é o Deus que guiou Israel na guerra e lhes deu vitória. Mas Israel abandonou Javé procurando a ajuda de outros deuses. Israel, agindo assim, tramam contra Javé, rejeitando-o. Versículo 16. Eles não se voltam para o alto, são como arco frouxo. Seus príncipes morrerão pela espada, por causa do veneno de suas línguas. E isso é motivo de caçoada na terra do Egito. Os israelitas, na escravidão do Egito, clamavam a Javé, e Javé os livrou. Agora os israelitas clamam ao Egito, em vez de clamar ao Senhor. Por isso, serão ridicularizados pelo Egito, que virá de Israel, porque os israelitas mentiram e caluniaram o próprio Senhor Deus deles, o Senhor Javé. O fim deles será a destruição. Seus príncipes morrerão, então, pela espada. Este, então, é o nosso capítulo 7, do profeta menor, o profeta Oséias. Lembrando que nós vamos fazer, nesse bloco, 4 capítulos do profeta Oséias. Nesse segundo bloco, nós estamos com o capítulo 6, capítulo 7, depois o capítulo 8 e o capítulo 9. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.